A história que vocês conhecem está incompleta. Faltam capítulos. Capítulos sobre anjos que cobiçaram as filhas dos homens, sobre gigantes que devoraram a terra, e sobre o dilúvio, que não foi apenas água, mas uma limpeza cósmica para purificar um mundo contaminado por uma rebelião que começou nos céus. Meu nome é Enoque, o sétimo desde Adão, e eu vi tudo. Olá. E se você encontrou este registro, esta memória que ecoa através do tempo, não é por acaso. É porque o Criador do universo permitiu. Esqueça o que você acha que sabe. O que está registrado por Moisés em Gênesis sobre mim é apenas uma nota de rodapé, uma faísca na escuridão. A verdade é muito mais vasta, mais gloriosa e mais terrível do que ousam lhes contar. E eu fui a testemunha ocular. Antes de prosseguirmos, quero que saibam que a sua presença aqui é um ato de coragem. O conhecimento que vou compartilhar foi selado, escondido, considerado perigoso por eras. Ao buscar esta verdade, vocês provam ter uma alma que não se contenta com histórias rasas. Parabéns por ousarem buscar o que foi perdido. Hoje eu vou levá-los de volta comigo, não apenas à minha história, mas ao mundo antediluviano. Um mundo jovem, pulsante de vida e se afogando em uma maldade que vocês mal podem conceber. Esta é a história de como e por que eu andei com Deus, em um mundo que corria desesperadamente para longe dele. O mundo em febre. Homens viviam por séculos, um tempo que para vocês parece uma eternidade. Essa longevidade permitiu uma explosão de conhecimento e habilidade, mas também uma sedimentação da maldade no coração humano. A terra se encheu, e a humanidade se dividiu em dois grandes rios que corriam em direções opostas. De um lado, fluía o rio da linhagem de Caim, o primeiro assassino. Seus descendentes eram os mestres do mundo material. Eles construíram a primeira cidade, não como um refúgio de comunidade, mas como uma fortaleza de orgulho e medo. Jabal, um de seus filhos, dominou a pecuária. Jubal, seu irmão, encheu o ar com os sons da harpa e da flauta. A arte nasceu, mas era uma arte que cantava a glória do homem, não a de Deus. E Tubal-Caim, o forjador, transformou o bronze e o ferro em ferramentas e, inevitavelmente, em armas. A civilização de Caim era um testemunho da genialidade humana divorciada de seu Criador. Seu hino era a canção de Lameque, um poema de vingança desproporcional, uma celebração da violência que cuspia no rosto da justiça divina. O som do meu mundo era o som dos martelos de Tubal-Caim forjando espadas e o eco das canções arrogantes de Jubal. Do outro lado, corria o riacho frágil da nossa linhagem, a de Sete, o filho que foi dado a Adão e Eva como um consolo pela perda de Abel. De nós foi dito que se começou a invocar o nome do Senhor. Éramos os guardiões da promessa, a linha tênue de fé que atravessava as gerações. Mas a verdade é que vivíamos como uma pequena ilha em um oceano de depravação que subia a cada dia. A maldade não era um evento esporádico, era a própria atmosfera que respirávamos. A inclinação do coração de cada homem e mulher era continuamente má. Eu via isso, eu sentia isso na forma como os fortes oprimiam os fracos, como a verdade era torcida para servir à ganância, como o sangue inocente clamava do solo. A terra estava em um estado de febre, doente de sua própria corrupção, e eu sentia, de uma forma que me partia a alma, a tristeza profunda no coração do Criador ao olhar para sua obra-prima rebelde. Foi neste mundo febril, um mundo embriagado de violência e espiritualmente surdo, que eu nasci. A sintonia, o que é andar com Deus. Não era um ato religioso. Não havia templos, nem rituais, nem livros sagrados. Era uma questão de sintonia. Imaginem que o céu vibra em uma frequência de perfeita harmonia, amor e santidade. O mundo em que eu vivia gritava em uma frequência de caos, ódio e egoísmo.
Andar com Deus era o ato diário e deliberado de sintonizar a minha alma com a frequência do céu. Era acordar a cada manhã e, antes que o barulho do mundo invadisse meus pensamentos, buscar o silêncio para ouvir a voz do Criador. Era olhar para uma montanha e ver não apenas uma massa de rocha, mas a assinatura do arquiteto. Era ouvir o vento e discernir não o movimento do ar, mas o sopro do Espírito. Era uma conversa constante, um diálogo ininterrupto que acontecia por baixo da superfície da vida cotidiana. Eu falava com ele, não com palavras audíveis, mas com a intenção do meu coração. E ele me respondia na linguagem da criação, na clareza súbita de um pensamento, em visões que começaram a se abrir para mim como fendas na realidade. Andar com Deus era viver em duas dimensões ao mesmo tempo. Eu estava no mundo, mas não pertencia a ele. Eu via a realidade física, as cidades de Caim, a arrogância de Lameque, a dor nos olhos das pessoas. Mas, sobreposta a isso, eu via a realidade espiritual. Eu via a santidade de Deus como uma presença palpável e a escuridão do pecado como uma mancha real sobre a terra. Eu podia ver as forças invisíveis que influenciavam os corações dos homens, as sombras que se moviam nos cantos do mundo. Isso me trazia uma paz e uma alegria que eram incompreensíveis para os que me rodeavam, mas também me trazia uma profunda solidão. Era ser a única pessoa sóbria em um mundo embriagado, o único que enxergava as cores da verdade em um mundo que preferia o cinza da mentira. Meu caminhar não era uma fuga do mundo, mas um protesto silencioso contra ele. Em uma era em que os homens corriam para construir um nome para si mesmos, eu caminhava para honrar o nome do meu Criador. E foi neste caminho solitário que Deus começou a me revelar os segredos do tempo, da eternidade e do juízo que se aproximava. Meu filho, a sentença. Em nossa língua antiga, o nome podia ser entendido como sua morte trará o juízo, ou de forma ainda mais direta, quando ele morrer, será enviado. No dia em que segurei meu filho pela primeira vez, o Senhor me revelou o significado terrível de seu nome. Ele me mostrou que sua paciência com a maldade do mundo, que já estava esticada ao limite, agora tinha um prazo visível. A vida do meu próprio filho seria o cronômetro para o juízo cataclísmico. No ano em que Matusalém morresse, Deus enviaria as águas do grande dilúvio para purificar a terra de toda a sua corrupção. Vocês conseguem imaginar o peso desse conhecimento? Cada aniversário do seu filho amado era um motivo de celebração, mas também um lembrete solene de que o tempo do mundo estava se esgotando. Cada risada dele, cada passo, cada ano de sua vida longa e saudável era um testemunho não apenas de sua própria vitalidade, mas da incrível e quase incompreensível paciência de Deus. Ele viveu 969 anos. Por 969 anos, a graça de Deus adiou o juízo, dando à humanidade quase um milênio de oportunidades para se arrepender. A vida do meu filho foi o maior e mais longo sermão sobre a paciência de Deus que o mundo antediluviano jamais conheceu. E eu, seu pai, tive que carregar esse conhecimento terrível e sagrado em meu coração a cada dia, usando-o como combustível para andar ainda mais perto de Deus e para alertar a todos os que quisessem ouvir sobre o juízo que se aproximava. O dia em que a terra me perdeu. A morte é a consequência da queda, a dolorosa separação da alma e do corpo, um rasgo no tecido da existência que eu via acontecer ao meu redor. O que aconteceu comigo foi o oposto. Foi uma união, uma intensificação da comunhão a um nível que a biologia da carne e do osso não podia mais conter. Não houve doença, não houve dor, não houve o lento definhar da velhice. Em um momento eu estava caminhando sobre a terra, sentindo a poeira sob meus pés e o sol no meu rosto. E no momento seguinte, o próprio tecido da realidade começou a se desfazer, a vibrar em uma nova frequência. O caminhar se tornou um flutuar.
A luz do sol foi ofuscada por uma luz infinitamente mais brilhante, uma luz que era viva, que pulsava com um amor tão puro e poderoso que era quase insuportável em sua glória. Os sons do mundo, o vento, os animais, as vozes distantes das cidades dos homens, foram substituídos por uma harmonia, uma música celestial que era a própria linguagem da criação, o som que o Criador usou para tecer o universo. Meu corpo de carne e osso foi transformado, transladado para uma nova forma de existência, uma que podia suportar a presença direta e sem filtros do Deus Santo. Não foi como flutuar, foi como ser puxado pela própria essência da gravidade de Deus. Fui puxado para fora do tempo e para dentro da eternidade. Fui tomado. O exílio que Adão começou foi, para mim, revertido. Eu fui o primeiro homem desde a queda a voltar para casa sem passar pelo portão sombrio da morte. O escriba do céu. E meu arrebatamento me ensinou que para aqueles que andam com Deus, a morte não tem a palavra final. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que essa história é apenas o prefácio. Deus não me tomou apenas para me poupar do dilúvio ou como uma recompensa. Ele me tomou para que eu pudesse me tornar uma testemunha. Ele me transformou em um vidente, um escrivão dos segredos celestiais, para que eu pudesse registrar o que aconteceu antes do tempo de vocês e o que acontecerá no fim do tempo de vocês. Minha caminhada na terra foi um preparo. Minha verdadeira obra começou quando eu deixei o tempo para trás. A próxima memória, a rebelião dos vigilantes. A verdadeira e terrível aceleração que levou ao dilúvio começou com uma traição no céu. Um evento tão chocante que sua história foi velada e removida de muitos dos seus registros sagrados. Anjos, sentinelas sagrados, conhecidos como os vigilantes, que foram designados para proteger a humanidade, mas que olharam para a terra e cobiçaram o que não lhes pertencia. Eles quebraram uma lei celestial e desencadearam um pesadelo sobre a criação. No nosso próximo encontro, eu lhes contarei o que vi, o que me foi mostrado, a história proibida da queda dos vigilantes.